Olá, eu sou Andréa Francomano e hoje eu resolvi vir gravar aqui para falar com vocês sobre um tema inédito, sobre propósito de vida. E, nossa, vocês já devem ter lido, ouvido ou buscado esse assunto, e esse assunto sempre está em voga, sempre tem alguém com uma fórmula mágica, com uma dica fantástica, com X passos para você encontrar o seu propósito de vida. E eu confesso que eu, por muitas vezes, já segui muitos destes caminhos, dessas trilhas, na busca de compreender qual seria o meu propósito de vida. Isso porque por muito tempo isso me angustiou sobremaneira. Me parecia que se eu não tivesse a ideia exata de qual seria o meu propósito de vida, não faria mais sentido viver efetivamente, né? Porque a minha pergunta, que enorme, que me rondava a ponto de ficar mesmo deprimida por conta disso, era para que de fato eu existo na vida, né? Eu não me conformava com a questão simples de acorda, trabalha, volta para casa, dorme, no outro dia acorda, trabalha, volta para casa, dorme. Eu sempre fiquei me questionando, mas é só isso, né? Tudo bem, dentro disso tem várias outras coisas. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa, atuante, a cabeça sempre buscando muita coisa, muita informação, mas de forma pragmática me parecia um ciclo repetido de ações e que não me diziam muito mais nada. Então, a minha ansiedade por um propósito parecia que ia ser capaz de responder essa minha sensação desse círculo que era uma roda cotidiana e que o pior, você se vê envolvido nisso a um ponto de em algum momento você olhar e falar, nossa, o tempo está passando, né? E eu estou fazendo só isso, né? Para que afinal eu estou aqui? E essa pergunta me rondou por muitos anos. Como eu já disse, já procurei várias técnicas, né? Coaching, outras técnicas de autoconhecimento para compreender o propósito. E confesso que quando enfim, encontrei o meu propósito de vida, nossa, faz toda a diferença. É uma paz tão imensa quando você efetivamente compreende para que é que você está aqui nessa existência. Quando você compreende qual é o seu papel nesta vida e o quanto você é especial e importante, merecedor desse seu propósito, de fato é uma mudança de paradigma, assim, né? Você sai de um estado de só viver por viver, para passar a viver efetivamente com alegria, com plenitude, com sentido. Tudo passa a fazer sentido, um sentido maior. E não foi fazendo nenhum curso de coach, autoajuda, nada disso que me trouxe essa compreensão, esse entendimento, esse despertar da minha consciência para o meu propósito de vida. Não existe fórmula de bolo, desculpa quem tem N técnicas para te levar a isso, mas não existe. Porque é uma conversa tão particular, é uma coisa tão contigo mesmo, de se autoconhecer, que dificilmente alguém vai ter respostas para te dar sobre o seu propósito. Há quem diga, por exemplo, que propósito é uma coisa que você inventa. Você cria, o meu propósito vai ser, sei lá, ser campeão de natação. O meu propósito de vida vai ser ser um grande jornalista. O meu propósito. Tem quem diga que é isso. Tem quem diga que o seu propósito é algo e você vai respondendo algumas perguntas e vai achar uma frase. Enfim, você vai achar uma série de receitas de bolo e provavelmente você vai seguir esse passo a passo. E se você não estiver consciente,
do seu eu interior aí de fato. Nada disso vai te fazer sentido, porque o propósito é um sentimento, é um sentir, é algo que te coloca efetivamente no cumprimento e no atendimento daquilo de forma plena. E aí, como foi que isso aconteceu comigo e por isso eu resolvi vir falar aqui sobre isso com vocês. Primeiro porque causa muita ansiedade na maioria das pessoas. Há quem efetivamente pense que se não tiver um propósito, assim como eu pensava, a vida parece perder o sentido. Há quem ache que tendo um propósito vai conseguir, enfim, outros patamares na vida, relacionados muitas vezes a ascensão profissional, ou a ganhos materiais ou emocionais. E há quem ache que é moda mesmo, né? Você tem que ter um propósito na vida, porque senão, ai, nada vai dar certo para você. Mas isso, como eu disse, está muito relacionado a um despertar da consciência. E como foi que isso aconteceu comigo? Para mim, parece um pouco a história do mito da caverna, né, de Platão. Para quem não conhece a história, assim, resumidamente, o mito da caverna fala de uma situação, né, em que haviam pessoas dentro de uma caverna. Essa caverna era dividida em 3 níveis, vamos dizer assim, né? Descia-se, entrava-se por uma porta, por uma pedra, para dentro dessa caverna, e tinha um primeiro nível onde tinha uma fogueira acesa, e um nível mais abaixo, onde só era possível ver a sombra feita por aquela fogueira, onde ficavam pessoas presas, amarradas, acorrentadas ali. Perto dessa fogueira ficavam outras pessoas fazendo imagens, né, naquela fogueira que geravam as sombras para aquelas pessoas que ficavam presas mais logo abaixo. E lá fora era lá fora, era o céu, era o sol, era a plenitude, era a vida acontecendo. Muito bem. As pessoas que estavam ali embaixo, presas, acorrentadas, não tinham noção de que elas eram presas, acorrentadas, escravizadas, vivendo aquela vida. Porque elas sempre viveram aquilo, elas não tiveram outra experiência, elas nunca estiveram fora da caverna, tão pouco perto ali daquela fogueira, elas não sabiam o que era aquilo. A única experiência que elas tinham de fato, de realidade, era a ilusão das imagens que se desenhavam pelas sombras na parede. E achavam que aquilo era a vida, né? E, bom, até que um determinado momento, uma dessas pessoas que está ali se incomoda com essa situação e começa a se questionar, mas será que é só isso, né? A vida é só isso? Será que a vida inteira agora vai ser assistir essas sombras aqui nessa parede e viver isso dia após dia e nada mais? Não, é só isso? E no momento em que ela pensa sobre isso, ela resolve, né, se soltar e ir ver o que tem além daquele lugar onde eles estão. E feito isso, ela então vê a fogueira, e a hora que ela vê a fogueira, ela vê a saída mais à frente e vai até a saída. E quando ela chega lá fora, ela quase fica cega, porque, né, tantos anos trancadas dentro daquela caverna, quando vê o sol, ela quase cega. E enfim, finalmente, essa pessoa descobre que existe, né, uma vida fora daquela caverna. E nesse momento, então, ela, de tanta emoção e felicidade de ter entendido isso tudo, resolve que precisa avisar os companheiros que existe muito além do que aquelas sombras refletidas na parede, né? Bom, o mito tem N explicações, N questões que envolvem, né, esse mito, o arquétipo do político e do se estar escravo na própria vida, enfim. Mas para mim, o que me trouxe a reflexão sobre o mito da caverna é que eu me senti exatamente assim. Dentro dessa prisão, que você nem sabe que está preso nela, vivendo um dia após o outro, cumprindo protocolos e atividades e ações e reações impostas por uma sociedade que dita as normas, a moda, as regras, e você segue aquilo de forma cega, sem questionar muito, até que num dado momento eu passei a questionar, né? É só isso? O que mais tem, né? Eu sempre fui uma questionadora.
E essas questões foram extrapolando a ordem só do estudo, do conhecimento, né, das formações que eu tive, foram trazendo um incômodo aqui para dentro de mim mesmo, de pensar, não pode ser só isso. Tem que ter um algo maior, que faça mais sentido. Sentido para estar aqui, vivendo esta vida neste lugar. E aí, com cursos de autoconhecimento, coach, fiz todos esses caminhos, por isso que eu me sinto à vontade para falar. Óbvio que segui todas as receitinhas de bolo e ainda assim isso não vinha para mim. Mas num dado momento houve um despertar da espiritualidade. Essa espiritualidade que começa a te trazer a um contato com algo muito superior, que você não explica, mas você passa a sentir. E desse vivenciar a espiritualidade, desse sentir, fui ainda mais alçada a conhecer, a buscar, a saber, a entender o que tudo isso fazia em mim, me provocava, que fera é essa, do que eu estava falando afinal, porque eu estava sentindo e vivenciando aquela espiritualidade a partir de mim. E num dado momento, nesse despertar da espiritualidade, eu me lembro que, voltando um pouco antes, até no início desse despertar, num dos cursos que eu fiz de autoconhecimento, eu fiz uma técnica que a gente faz uma regressão, né? E eu me lembro que eu recebi a minha missão de vida, né? E era ama e ensina. E eu achei aquilo tão óbvio, e falei, isso não pode ser real, né? Isso aí é muito simples para mim. E naquele momento não tinha feito sentido nenhum. Bem, e aí a espiritualidade então se desenvolve e eu passo a me conectar, né, com todas as divindades, com os orixás, com a Umbanda, que me trouxe. Nossa, a Umbanda me trouxe a mente aberta mesmo, né? Porque ela é uma religião jovem, né? Uma religião com menos de 100 anos de existência, criada aqui no Brasil. E da sua criação mesmo a gente já vê para que ela veio quando o Caboclo Sete Encruzilhadas diz que ela será uma religião de tudo e de todos, onde todos poderão se manifestar e não haverão caminhos fechados para ele, por isso o nome Sete Encruzilhadas. Enfim, essa é uma história muito bonita que numa outra oportunidade eu conto. Mas quando ele diz isso e quando eu compreendi isso, ele realmente, né, quando veio e criou essa religião, trouxe a notícia de que ela é um lugar de manifestação de todos, né? Todas as divindades e todas as entidades se manifestam nessa religião, né? O povo do Oriente, os índios, os pretos velhos, os seus arquétipos, mas mais importante que isso, é o conceito do todos somos um, é o conceito de unidade, é o conceito de uma coisa só, né? E isso foi me trazendo muita consciência, porque isso começou a cada diálogo interno, a cada diálogo com um guia, isso começou a aflorar essa noção pera, eu também sou esse um. Eu também faço parte desse todo e eu sou, né, parte desse divino, desse mesmo divino que está dentro de mim. E aí, num dado momento, numa experiência mesmo mediúnica, eu tive a oportunidade de experienciar e sentir. E aí, por isso que eu digo para você que o propósito ele tem que ser sentido. Eu tive a oportunidade de sentir e experienciar o real motivo do porquê que eu estou aqui, né? Qual foi a minha escolha de estar aqui neste plano terreno? E nesse momento eu me coloquei então diante de saber que foi uma escolha minha vir. Foi uma escolha minha estar aqui nesse momento, vivendo essa vida física e material. Foi uma escolha minha, né?
E aí há quem chame isso de destino, e eu vou chamar isso de propósito. E nesse momento eu me entreguei ao meu propósito, ou ao meu destino. E o mais incrível é que quando a gente sente e compreende, o propósito da nossa existência não é nenhum outro que não seja o de servir. É isso mesmo. E aí esse propósito eu garanto para você que é igual ao teu. Todos nós estamos aqui com um único objetivo, de servir. Esse é o nosso propósito. E servir não quer dizer ser serviçal. Servir não quer dizer ser escravo. Servir não quer dizer estar vivendo dentro da caverna, repetindo padrões e histórias que são impostas a você. Servir é fazer o seu melhor, é fazer o teu talento, é colocar o teu talento a serviço. Hoje eu li um post importante que fez sentido para mim também, que dizia que eu não vou poder ajudar ninguém que não queira ser ajudado. É que se eu tentar fazer a lagarta virar borboleta, eu vou acabar matando a lagarta, porque eu não posso forçar ela a sair de dentro do casulo, ela tem o tempo certo para conseguir sair dali. E isso é uma verdade. Eu não posso salvar ninguém, mas eu posso servir à humanidade, eu posso servir ao meu próximo, eu posso servir no meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha família, com aquilo que eu tenho de talento, de melhor a oferecer, né? Com toda a bagagem que a gente traz na vida, né? Dos nossos aprendizados e conhecimento, não atrapalhando, não criando dificuldade para ninguém, não julgando o outro, não nos colocando como um problema na vida do outro, né? Tampouco fazendo com que isso vire, que os outros virem problema para a nossa própria vida, para a nossa própria existência, né? Vivendo efetivamente para servir. Como? Com os seus talentos. Se o seu talento é pintar casas, sirva com esse seu talento, né? E seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa gentil, seja uma pessoa disponível, seja uma pessoa disposta a dialogar, a ouvir, né? A ser grato pela vida, pelo teu trabalho, pelo teu talento. Sirva da melhor forma que você puder. Né? Se o seu talento é ser médico, sirva com esse teu talento, atendendo pessoas com alegria, com entusiasmo, proporcionando para elas o seu melhor em busca de cura, da melhoria daquela pessoa, para que ela se sinta melhor. E olha como isso vai te trazer também resultado positivo. E isso é o propósito da nossa vida, é servirmos. E quando eu compreendi isso, quando eu compreendi que o meu propósito era servir, a missão fez sentido, óbvio. Ama e ensina. Há algo mais incrível do que você sentir amor, você amar verdadeiramente. Esse amor divino, né, divinal, que te habita, que está dentro de você, e por meio dele ensinar algo para alguém, que é o que eu estou tentando fazer aqui, né, falar um pouquinho da minha própria história, para levar até você essa sensação que é muito boa. Não tem fórmula de bolo, é sentir mesmo, é fazer sentido para você. Se o que você faz no seu dia a dia faz sentido para você, é algo que te causa prazer e felicidade, você é capaz de levantar todos os dias para fazer isso de forma plena, se sentindo realizado fazendo isso, entregando o seu melhor, com um sorriso no rosto, com gentileza, você está cumprindo o seu propósito, o seu destino de servir. E se cada um fizer só a sua parte, servindo, aí a humanidade está curada. Todos seremos efetivamente um, porque é mais ou menos como funciona uma colmeia, como as abelhas trabalham. Umas ajudam as outras e têm clara o papel de cada uma delas dentro da produção, da realização de suas atividades, do seu trabalho na colmeia. E todas trabalham incansavelmente felizes em servir, porque elas sabem o seu papel. Elas sabem o que elas precisam fazer para que aquele sistema funcione de forma harmoniosa. Então, a minha inspiração hoje, eu espero que possa servir de inspiração para você, era falar um pouco disso, sobre propósito de vida.
E não tem tempo para isso despertar, não tem fórmula, não tem receita mágica. É muito individual, mas se eu puder te dar uma dica, sem dúvida, a espiritualidade, aí não importa qual vai ser a religião que você vai buscar. Eu estou falando de espiritualidade. O despertar de uma coisa maior dentro de você é fundamental. Essa coisa maior é esse eu interior, esse eu que está dentro de você, esse DNA divino que te habita, que te criou a imagem e semelhança dele, que te proporcionou a existência e a vida e a tudo que está em volta de nós, né? Então, se isso tudo aqui é real, se nós somos um milagre, né? Porque nós somos um milagre, né? Nascemos, somos gestados, nascemos, vivemos, células, um corpo com todas as suas funções físicas, mentais, emocionais em plena atividade. Podemos fazer as nossas escolhas e definir, né, os caminhos que queremos escolher. Então, se nós somos esse milagre está dentro de nós mesmos. Então, sendo assim, se eu posso te dar uma dica, procure meditar, procure se relacionar com algo maior, que faça algum sentido para você e que esteja relacionado efetivamente à espiritualidade, a esse despertar da espiritualidade, porque não é fugir de respostas, não, ao contrário, nós obtemos muito mais resposta quando estamos ligados a esse eu sou superior que nos habita. Deus é uma coisa que parece difícil de se entender e de se explicar, e eu vou garantir para você que não é, porque Deus se explica de uma forma muito simples. Deus se sente, e se faz sentido para você, todo o mais fará também. Todas as questões relacionadas ao amor co-criador, ao amor gerador de todas as oportunidades, ao amor que gera prosperidade, ao amor que define o teu propósito, vão estar muito claros na sua vida, porque Deus se sente. Então, esse era o meu recado de hoje, de uma reflexão que me ocorreu enquanto eu pensava num texto que eu estava elaborando para dar aula e isso me veio com muita força hoje para passar para vocês sobre o propósito. Então, o meu propósito de vida é servir e a minha missão é servir com amor e ensinando isso com o meu talento. Gratidão, uma boa noite para vocês, muito axé, namastê, e eu espero que vocês possam encontrar o seu